Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo. Hoje é dia 8 de abril, são 7 horas e 35 minutos. Essa transmissão vai diretamente via satélite para as nossas igrejas que podem abrir o sinal e também no nosso canal no YouTube. Estão aqui comigo os pastores Jerônimo Silva, Júlio Filgueiras e Douglas Spangero, a quem saúdo com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que é voltado, focado no assunto da Escola Bíblica Dominical, cuja sequência está voltada à carta à Igreja de Sardes, que está no capítulo 3 do livro de Apocalipse. A produção vai colocar aquele quadro das 7 cartas e eu vou pedir, Júlio, que você faça um rápido comentário sobre o que envolveu o momento histórico e também a conexão profética da carta à parábola do tesouro escondido. Aos que já estão acompanhando conosco e também quem está iniciando pela primeira vez, nós temos aqui uma análise histórica e profética das 7 igrejas do Apocalipse. Quando nós olhamos aqui, nós vamos ver 7 cartas a 7 igrejas e que apontam para momentos históricos na vida da igreja do Senhor Jesus e também há um caráter profético. Então, nós estamos ali na 5ª igreja, que é a igreja de Sardes. Nós vamos olhar de maneira vertical. Sardes é onde está aquele número 7. Por que, primeiramente, o número 7? Porque a operação dos 7 Espíritos de Deus. Qual foi esse momento na história da igreja? Foi o momento em que o Espírito Santo agora ele começa a realizar uma obra de restauração, um recomeço, um derramar do Espírito Santo para preparar a igreja para o arrebatamento. Então, nós temos um avivamento que ele vem a partir de uma parábola. Ali nós sempre teremos a carta, um texto em Isaías que está ligado aos 7 Espíritos de Deus, descendo de forma vertical o espírito de fortaleza, e chegamos aqui embaixo na parábola do tesouro escondido. O que acontece nessa parábola? Um homem encontra um tesouro. Quem foi esse homem? Lutero, que ele abre ali, nesse momento histórico da igreja, a palavra que estava escondida nos mosteiros. Ele encontra esse tesouro, ele abre a palavra de Deus, a Bíblia é traduzida agora para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. Por que o espírito de fortaleza? Porque aqueles restantes, que é o significado da palavra Sardes, aqueles restantes fiéis ao Senhor, eles foram preservados por Deus, especialmente Lutero. Ele se escondeu em uma fortaleza, porque ele estava sendo perseguido pela igreja histórica naqueles dias, e por ele trazer a palavra do Senhor, ele se esconde então nessa fortaleza, mas ele diz que aquela fortaleza era apenas algo humano. A verdadeira fortaleza era Deus. Glória a Deus. A verdadeira fortaleza era Jesus, que estava preservando ele naquele momento histórico e também profético em que se cumpre essa palavra. E a respeito de Sardes, nós já vamos falar de 2 extremos na igreja de Sardes, mas antes, lembrando, você que está nos assistindo pelo YouTube ou está numa igreja nossa, mas tem à sua mão um aparelho celular que você pode abrir o nosso canal no YouTube, esse programa é interativo. Envie uma mensagem, uma saudação, uma dúvida, uma pergunta pelo chat lá do canal do YouTube e nós, dentro do possível, traremos aqui algumas referências. Mas eu ia falar desses 2 extremos do período de Sardes que se repetem nos nossos dias. Por um lado, havia aqueles que tinham abandonado a fé, o profético, o espiritual, o projeto de Deus, mas por outro, e um grupo menor, se cumprindo a palavra, muitos são salvos, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas um grupo menor, é verdade, mas que formava os restantes. Nos nossos dias também é assim.
Você tem um mundo e até o dito cristianismo que está aí do seu jeito e nós não precisamos entrar muito nisso agora. Mas existe um povo que não se dobra perante outro, que não seja o Senhor Jesus e não aceita um governo que não seja o do Espírito Santo. Exato, pastor Sérgio e nossos irmãos. Há um grupo que se rebelou contra Deus. E se rebelou, às vezes, até contra o governo de Deus. Porque é muito importante dizermos o seguinte: quando nós falamos rebelião ou afastamento, muitas vezes a pessoa continua falando de Deus, continua falando de Jesus, mas não é governada pelo cabeça que é o Senhor Jesus e não tem o governo do Espírito Santo. Ou seja, tens nomes de que vives, mas está morto. Se diz crente, mas não tem o espaço para a operação do Espírito Santo. Se diz servo de Deus, mas não obedece àquilo que o Senhor está dizendo. Ou seja, há um grupo que se tornou denominacional. Só tem nome de que é crente, só tem nome de evangélico, podemos até dizer assim, mas não vive o verdadeiro evangelho. Porque Deus, por outro lado, sempre teve o seu remanescente fiel. Que aí nós vemos que grupos, e sem entrar em nenhuma nomenclatura específica, grupos que um dia viveram o avivamento e foram perdendo a vivacidade da presença do Espírito Santo do Senhor. E aí nós separamos, e eu vou ler, e já vou te passar, Douglas, a oração que o profeta Abacuque fez lá no Velho Testamento, Abacuque 3:2, que ela não é apenas realidade, mas ela é mais do que necessária. Porque a nossa preocupação, a gente fala dos desvios do cristianismo, mas a nossa preocupação é olhar para dentro. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para o ambiente em que eu vivo. Nós estamos pastores, para os nossos rebanhos, para os nossos companheiros. Então, a oração de Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, na ira lembra-te da misericórdia. Essa oração foi feita talvez aí 610 anos, 620 anos, alguma coisa assim, antes de Cristo, muitos séculos antes do Senhor, nos parece muito atual. É o clamor do profeta que olhava ao seu redor, que contemplava a destruição, a injustiça, mas estava preocupado com a obra do Senhor. E veja que interessante o início, né, pastor Sérgio? Antes dele proferir o seu clamor, ele diz assim, ó: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Amém. Quando Amém. o homem, quando o servo de Deus se aplica em ouvir a palavra do Senhor, Deus começa a dar a ele o entendimento daquilo que é profético. Eu ouvi a tua palavra e temi. E aí vem o clamor: Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Esse é o clamor da igreja, pastor Sérgio, companheiros e os irmãos que estão nas igrejas e os amigos que nos acompanham. Esse clamor, ele é fundamental, porque Abacuque, ele queria que, mesmo diante de um cenário difícil, em que muitos haviam se afastado do Senhor, não, Senhor, aviva a tua obra. O que é avivar? É a vida que está na presença do Senhor, é a vida que é trazida da eternidade, a vida que o Espírito Santo nos traz quando habita em nós. Senhor, aviva a tua obra. Ele não queria viver uma obra de aparência, como o pastor Jerônimo disse. Tens o nome de que vives e está morto. Não, Abacuque não queria isso. Ele queria a vida verdadeira de Jesus. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. O clamor dele é para que esta obra, ela não cessasse. E no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O cenário que Abacuque estava vendo era um cenário difícil, em que o povo havia se afastado de Deus. Então, na ira,
Ou seja, Senhor, nós sabemos que a sua ira dura só um momento, né, como a palavra diz, mas ele é rico em misericórdia, ele é abundante no seu amor. Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. O que é misericórdia, né, pastor Sérgio? É a intervenção de Deus para impedir que nós vivamos aquele juízo que nós merecíamos, na verdade, pela desobediência, pelo afastamento do Senhor. E nós somos assim, né, o homem natural. Mas a misericórdia de Deus foi essa bênção, esse recurso glorioso Glória a Deus. de vir sobre nós e nos dar o seu Espírito Santo. Glória a Deus. E tem uma questão prática agora. É possível que pessoas que estejam conosco neste momento de comunhão, porque não é um programa apenas, é muito mais. Nós estamos em comunhão com o irmão que está em outro país, em outra cidade, em outros estados, nas nossas igrejas. Então é possível que haja pessoas que estejam vivendo uma experiência envelhecida, mortos, frios espiritualmente ou na mornidão espiritual. Não é isso que Deus quer. A oração está aqui. Essa oração é profética, ela chegou até nós, ela nos alcançou. Dá uma palavra, Júlio, para quem está vivendo uma situação de mornidão, que perdeu a vida. Eu fui batizado um dia com o Espírito Santo, mas não está vivendo mais em novidade de vida. Os dons são talentos que, quem sabe, estão enterrados. Dá uma palavra para essa pessoa. A vontade do Senhor é restaurar o coração dilacerado. Amém. Deus tem poder para aquecer um coração que está frio, enrijecido, envelhecido. O senhor, a senhora ou os irmãos que estão agora na igreja, façam da oração de Abacuque a sua oração. Senhor, aviva a sua obra no meu coração. Amém. Não me deixe, Senhor, viver uma religião ou transformar a sua obra em uma religião, uma rotina. Mas eu quero viver experiências com o Senhor. Deus pode renovar o primeiro amor no seu coração. Lembra-te, no início da sua caminhada, o desejo de estar no seminário, o desejo de aprender a palavra, de orar, de ter experiências com o Senhor. E Deus pode fazer, pastor Sérgio, pastores, irmãos, Deus pode fazer mais. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Glórias a Deus. Alguns podem até pensar, mas eu acho que eu nunca vou viver as experiências que eu já vivi na minha vida espiritual. Eu acho que eu nunca mais serei o mesmo. A glória da segunda casa vai ser maior. Até porque o Senhor é o mesmo. O Senhor Ele é não o mesmo, mudou. o Espírito Santo quer encher o coração e Amém. pode te dar experiências ainda mais Glória a profundas de tudo aquilo que você já experimentou até aqui. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. A nossa irmã Edneia Calabres, ela enviou a seguinte participação. O mesmo clamor em nossos dias acontece, onde vivemos em um mundo onde o homem vive conforme aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, sem a direção do Espírito Santo. Mas nós temos esse mesmo clamor. Graças a Deus. Aviva, Senhor, Amém. a tua obra. Bendito Glória a seja o Deus. Senhor. Outros irmãos aqui. Só antes de te interromper, mas você já vai Claro. voltar aqui. Você que está mandando a mensagem pelo chat do YouTube, sendo possível, além do nome, põe a cidade, A igreja, o bairro, né? a igreja, de onde é. Pois não, pastor Jerônimo. Já até apareceu o Jaburuna 1 aqui, Que pastor maravilha. Douglas. Glória a Deus. Alguém Glória de a Jaburuna 1 já enviou uma mensagem. Glória a Jesus. Ó, o irmão Leonardo Duarte, ele já está até respondendo a pergunta 1, o pastor Sérgio. Ele enviou, olha, a Vamos lá. resposta da pergunta 1, Apocalipse 3:1, que tens nomes de que vives e estás morto. Está vivendo um cristianismo de aparência, exteriorizando a fé, forma de um culto emocional e dando ênfase para aquilo que é material. Material. Ou seja, ele respondeu, foi até bem completa a resposta do nosso companheiro. E aí, na sequência, a pergunta 2, que fala dos remanescentes de Sardes, que aí nós encontramos lá no final, em Apocalipse 3:2, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Que está aqui o versículo. Agora, a obra do Senhor é perfeita,
nós falhamos, nós podemos, o homem pode se enveredar por esse caminho, grupos inteiros se perdem, o cristianismo de uma forma quase que generalizada, mas a nossa palavra é algo novo Glória a Deus. que Glória o a Senhor Deus. quer fazer. Amém. Glória a Jesus. Não é? E tem o texto que nós vamos ler aqui em Mateus 9, 16 e 17. Mateus 9 está aqui. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha. Nós destacamos aqui a veste rompe. O vinho novo não pode ser no odre velho. O vinho novo tem que ser no odre novo, para que haja conservação. Primeiramente, Douglas, no aspecto profético e espiritual, qual é a diferença do que é novo, sem entrar ainda no pano e no vinho, e daquilo que é envelhecido? Nós podemos dizer que aquilo que é do homem envelhece, porque faz parte da obra criadora, né, pastor Sérgio? Companheiros, tudo que é do homem vai perecer com o homem. A sua razão, a sua saúde, os seus pensamentos, os seus ideais, o que é humano ficará nessa terra, o homem voltará ao pó. Isto envelhece. O homem que ele é dirigido pelo seu próprio entendimento nas coisas espirituais, podemos dizer aqui, se envelhece, mas aquilo que Deus faz, Deus sempre faz algo novo, porque Deus é novidade de vida. Quando nós servimos ao Senhor, Deus faz novidade de vida em nossos corações, porque faz referência, pastor Júlio, àquilo que é eterno. Tudo que Deus faz não envelhece, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus não envelhece. Tudo que vem da parte do Senhor traz um renovo para a nossa vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Então, quando Deus opera em nossa vida, Ele traz algo novo. Ele tira o homem da velha vida e coloca o homem na nova vida. Uma introdução aqui, mas Amém? sem É entrar isso muito no... mesmo. Lembrando que esse envelhecimento é algo espiritual. Naturalmente, nós, os seres humanos, nós vamos envelhecer. Vai aparecer umas marquinhas, o tempo vai passar, mas é aquela experiência de Caleb, né, pastor Sérgio, os pastores aqui. A carne dele envelheceu, mas o Espírito do Senhor na vida dele, o desejo dele de servir o Senhor, isso não envelheceu. Continuava forte, né? A obra do Senhor não pode envelhecer na Glória nossa a vida. Deus. Eu me lembrei até de uma referência bíblica, quando Davi chama um homem para sentar na mesa dele, um homem que foi Barzilai, e ele fala o seguinte: Davi, eu já sou um homem velho. De que adianta eu assentar à mesa do rei se eu não vou sentir o sabor dos seus banquetes? O meu paladar não existe mais. Como que eu vou ouvir a beleza dos cânticos, as canções, se os meus ouvidos não são bons mais? Então, aquele que envelheceu espiritualmente, o Senhor às vezes põe um banquete diante dele, ele não sente mais. Ele não sente mais a presença do Senhor. A palavra não tem mais sabor para ele. O louvor não toca mais o coração dele. Mas quando você é renovado pelo Espírito Santo, você se deleita na presença do Senhor. Glória a Deus. Você ama estar na casa do Senhor. Você ouve a voz do Espírito Santo. Seu coração salta de alegria na presença de Deus. E por isso que a obra do Espírito Santo é que tem que ser a ênfase na nossa vida. Glória a Deus. Porque a obra do Espírito Santo, ela sempre é renovada de dia em dia, porque ela recebe aquilo que vem da eternidade, vem de cima. Não é uma teoria, aquilo que eu achei, um plano, alguma coisa, uma estratégia que eu planejei. Não. Mas é revelação. Glória a Deus. A palavra revelada não envelhece. Isso que em Apocalipse o próprio Senhor Jesus disse: aquilo que tens ouvido, recebido, retende-o. Por Amém. quê? Porque a igreja, o cristianismo, a igreja infiel, vinha de um momento de envelhecimento. Por quê? Porque a fé que eles tinham era uma fé material, uma fé morta. Então vem o Senhor Jesus em Sardes, rompendo ali Pérgamo, Tiatira, ele vem em Sardes e diz: olha, o que você tem recebido, ouvido, retende, ou seja, uma coisa nova.
que aqueles fiéis, aqueles remanescentes, eles iriam começar a viver. Ou seja, tudo isso que você está vivendo é novo. É novo. Esquece o antigo. Agora retém o novo, guarda, para que você possa viver o projeto que eu tenho do derramar do Espírito Santo. Até porque o Senhor não vai realizar a sua obra, colocar o pano novo num vestido velho. Não vai suportar. Por isso a necessidade de que nós estejamos inseridos naquilo que é a obra, no corpo. Porque você ter uma Bíblia, você fazer um curso, isso é muito fácil hoje em dia. Agora, a obra do Espírito Santo é algo diferente. É filho único, é uma bênção separada. O vinho hoje, o sabor do vinho novo, do vinho da última hora, é o melhor vinho. Mas o odre tem que ser novo. Senhor, eu estou aqui pronto a ouvir a tua voz, a te obedecer, a ser servo. Não somos senhores, estamos debaixo de um comissionamento. Senhor, fala que o teu servo ouve. Glória a Deus. Algum comentário que Há você um queira texto trazer? que eu achei muito Amém. interessante para o que está sendo dito, que foi enviado pelo Tobias Nóbrega, que é Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A novidade, ou seja, o novo, é a atuação constante do Espírito Santo até a vinda do Senhor Glória a Jesus. Jesus. Maravilha. Glória E a a Deus. conservação aqui, ambos se conservam, ou seja, o vinho E e odre. Essa conservação diz respeito ao dinamismo, ao processo da salvação. Glória a Deus. Eu poderia aqui contar, eu já sou crente há 46 anos, enfim, 40 e tantos anos, 43 anos. Mas, enfim, eu posso contar muita bênção da década de 80, de 90. Isso é muito bom, edifica, são testemunhos bons. Mas se eu não conservar o que o Senhor está fazendo hoje, porque o agora, o profético de agora é um momento diferente. Se isso não for conservado... O pastor Deoti fala muito isso nos seminários, né? Até mesmo na escola dominical. O que nos importa é saber e entender aquilo que o Espírito Santo tem a dizer hoje. Né? A direção para hoje. A questão do odre, né, pastor Sérgio? O odre velho, ele não se expande mais. Ou seja, ele chegou no limite, né? Ele já se acomodou, ele não se quebranta mais no louvor, ele não se quebranta mais com a palavra, ele já se acomodou, ele não se expande. Nada acontece. Desculpa, é um contrassenso porque o Espírito Santo é derramado sem medida. Sem medida. Pode prosseguir. E esse coração, podemos falar, esse coração, ele não sente mais. Ele se torna indiferente. Em contrapartida, o odre novo, ele vai sentir essa Que era feito de couro, essa né? bênção, o couro de animais. Agora, Júlio, olha que interessante. É importante que o odre seja novo, né? Agora, para ter um odre novo, é necessário que haja a morte. Amém. Então, se nós desejamos também ser odres novos todos os dias, nós precisamos morrer todos os dias para sermos um coração novo, para receber a bênção nova que o Senhor tem para nos dar. Bênção nova num coração renovado. Essa é a bênção que Deus tem para nós. O Espírito Santo só vai ser retido num coração transformado. É verdade, porque o odre, como o próprio pastor Douglas mencionou, era uma bolsa de couro. E quando se colocava o vinho e o vinho fermentava ali dentro, ele gerava uma expansão, uma dilatação. Se fosse um odre velho, ele não dilatava mais. Então, esse coração que recebe agora o Espírito Santo, ele tem que reagir, ele tem que se dilatar. É dar lugar ao Espírito Santo. Como o pastor Sérgio disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Essa foi a preocupação da obra que o Senhor está realizando no nosso meio. Foi e é. Ainda é. E Sempre como será. está em Apocalipse 3:4, algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. É isso que tem que ficar
no nosso coração. E interessante, pastor Sérgio, por quê? Porque há um mundo que está contaminado. Há um mundo que se contaminou com tudo, em que o cristianismo que trouxe o mundo para dentro da igreja, que contaminou a palavra para eles, porque para nós a palavra de Deus é santa, Amém. é uma palavra imaculada. Para outros, louvores contaminados, púlpitos contaminados, mensagens contaminadas, lideranças Testemunhos, né? contaminadas. Testemunho. Mas o Senhor fala de quê? Aqueles que não se contaminaram. Glória a Deus. Ou seja, Amém. fala também de individualidade. Meu querido, não se contamine. Não se contamine, pelo contrário, se santifique. Aleluia. Porque nós temos o Espírito Santo Glória a Deus. que santifica a nossa vida. Glória a Deus. O pastor Sérgio falou da salvação de Deus, o processo de santificação, que é pelo Espírito Santo. Olha, nós estamos vivendo o processo. O processo é com santificação, é com jejum, com madrugada, com as orações e Deus operando no meio da igreja. Glória a Jesus. Pastor Sérgio, se me permite, quando fala remendo novo e vinho novo. O remendo é aquilo que está por fora, por fora. O vinho é aquilo que está por dentro. Amém. A transformação de Jesus é completa. Glória a Deus. Ele tem algo novo dentro de você, Bendito seja pelo o Senhor. Espírito Santo, e algo novo por fora também. Glória a Jesus. A obra que o Senhor começou em nosso meio é completamente diferente. Por que completamente diferente? O Senhor não nos deu a mesma roupagem que aquele mundo vivia. O Senhor mudou o nosso interior e o Espírito Santo está operando no nosso Glória a meio. Deus. Glória a Jesus. Nós estamos quase encerrando, mas Pastor Douglas, uma palavra final. Eu me lembrei de um versículo, Salmo 119, versículo 32 diz assim: correrei pelos caminhos dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Quando o homem recebe a bênção do Espírito Santo, uma bênção nova em seu coração, o coração se dilata, o coração se enche da presença do Senhor e então nós podemos correr pelos caminhos dos mandamentos de Deus. Amém. Podemos correr nesse caminho da salvação que é Jesus e assim correr ao encontro da eternidade, Aleluia. da salvação que Deus reservou para Glória a nós. Deus. Amém. Bendito seja Glória o a Senhor. Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai do Senhor a vocês aqui, Paz do a Senhor. todos, querendo Deus, estaremos juntos Amém. aqui na próxima Paz semana. do Senhor. Paz do Amém. Senhor.